essa aqui. Qual a maior dificuldade que o professor passou no início da sublimação? Todos. Todos. Cidade pequena ainda. Boa pergunta, hein? Qual a maior dificuldade que eu passei no início da sublimação? Sabe o que acontece? Quando você fala início da sublimação, quando eu comecei na sublimação, eu já tinha trabalhado, e já estava trabalhando ainda, né? Com serviços de gráfica, comunicação visual e propaganda. Então, quando eu comecei na sublimação, eu já tinha uma experiência muito boa em criar arte, em procurar empresa, conversar com as empresas, em oferecer serviço. Já tinha meu Facebook, meu Instagram, você entendeu? Então, essa parte de produção em si, eu não encontrei muita dificuldade, tá? De criação de arte, eu tive uma certa facilidade. Já tinha uma carteira de cliente legal aí, né? Então, foi mais a questão de tempo para as pessoas entenderem que eu também agora ofereci esses serviços, tá? Mas a maior dificuldade mesmo que eu tive, porque eu mudei muito da minha área, eu sou farmacêutico. Então a maior dificuldade veio de um certo preconceito que eu tinha dentro de mim. Eu mesmo tinha um preconceito. Eu me olhava no espelho e não me via e não aceitava que eu estava fazendo aquilo para viver. Eu não me via fazendo aquilo tipo pro resto da vida, ou eu não me via fazendo aquilo para sustentar minha família. Eu me via aquilo ali como eu via aquilo ali como uma muleta. Eu tava só fazendo um bico ali para qualquer momento eu voltar para minha área e tal. Você entendeu? Então quando eu mudei a maneira com que eu enxergava dentro de mim, quando eu quebrei esse preconceito dentro de mim, porque, gente, entenda, eu não sou médico, tá? Porque médico que tem mais status. Mas em cidade pequena, ou bairro muito residencial, o pessoal aí sabe. Farmacêutico, cara, tem farmacêutico que corrige receita de médico. Tem gente que confia mais no farmacêutico que nos médicos, você entendeu? E eu vim de uma época que eu era farmacêutico de laboratório, então um farmacêutico que precisa ser bioquímico ainda. Então eu entregava os resultados de exame para o médico, eu que assinava o laudo confirmando se a pessoa tinha um tipo de câncer ou não, teste de paternidade. Então eram exames extremamente sérios. Então o médico ia dar um antibiótico, eu que fazia o antibiograma. Eu falava, ó, é esse antibiótico que reagiu melhor, porque eu fiz o antibiograma, etc, para não ficar uma conversa muito técnica. Então, mesmo eu não ganhando bem, porque o piso do farmacêutico não é legal, eu tinha um certo status. Muita gente chamava doutor, andava de branco, fazia parte aí da sociedade, Lions, Rotary e tal, você entendeu? E então, o meu último emprego nessa área foi na Unimed, gerente farmacêutico da drogaria da Unimed, você entendeu? Foi o maior salário que eu tive, os benefícios então impressionante. Já contei essa história 1000 vezes, né? E eu levei um pé na bunda daqueles que você perde o chão, o alicerce, o subsolo. Nossa, não tem nem explicação. Até hoje eu não consigo explicar qual foi o sentimento de ser demitido. Foi a única vez que eu fui demitido, porque todos os lugares meio que brigava. Eu escolhi onde eu ia trabalhar, né? Então isso meio que quebrou, talvez, um sentimento, não de arrogância, mas um sentimento de autossuficiência. Um reizinho que estava ali germinando na minha barriga, né? Um reizinho, rei na barriga, eles falam. Cara, eu vi aí 10 anos de investimento numa profissão, você entendeu? E por água abaixo, cara. Toda vez, até agora quando eu falo, ainda mexe um pouco comigo, né? Aí, eu fiz uma promessa, eu falei, eu nunca mais vou trabalhar nessa área. Nunca mais, esquece. Porque o desgosto foi tremendo, tremendo. O que eu vou fazer? Vou fazer algo que é hobby pra mim. Então eu já sabia criar artes. Comecei fazendo guia comercial, pegando serviços gráficos, entendeu? Que eu já tinha essa noção e via que faltava isso na minha cidade.